Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquenta do Inner. A gente está muito feliz com essa proposta e de receber tanta gente especial. Eu acho que é a oportunidade da gente trocar e estabelecer conexões muito importante, sendo que o Inner é essa relação de rede e de dinâmica. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, uma pessoa que, enfim, fez toda essa trajetória do Pilates e tem toda uma bagagem relacionada a esse mundo atual, né, de pesquisa e todo esse conteúdo de fáscia. Então, muito importante a gente ter ela aqui. E hoje o tema é delicioso. Quando eu estava estudando, enfim, sobre tudo que a gente vai conversar sobre o dinamismo do sentar, né, me veio coisas muito interessantes, porque um dos meus gatilhos em relação ao Inner Balance foi através do método da técnica de Alexander. E a técnica de Alexander fala exatamente isso, né? É uma educação somática que fala dessa questão da gente se posicionar e melhorar a questão dos pensamentos e de como a gente pode estar pronto na vida, né? E pra mim foi um gatilho que mudou não só a forma como eu me posiciono, não só sentada, mas no mundo, mas me deu gatilhos de entender como eu queria levar essa relação de movimento e para onde eu queria ir. Então, é um tema muito especial. A Silvia preparou um conteúdo lindo. Lembra que para vocês receberem todo o material eu vou enviar. Tem 2 artigos, um falando da técnica de Alexander, que é muito legal e fala de como esses gatilhos podem fazer com que o nosso corpo esteja numa melhor condição para o mundo. E o outro é um artigo da Silvia, que é ela que me mandou, ótimo também, que fala sobre postura e sentar e posicionamento da pelve. Eu já vou chamar ela, só lembrando que para vocês receberem o material, vocês precisam se cadastrar, o link tá lá na bio do Inner. E esse esquenta é o esquenta para uma semana incrível que vai acontecer, dia 8 de março, que vai chamar Sentir, Criar e Pensar, e muito especial porque a gente vai falar de coisas de toda essa trajetória, né? Não só de como a gente pode ter o nosso autocuidado, mas como a gente pode levar isso para os nossos alunos e pacientes. Então, eu espero vocês. Eu vou chamar a Silvia. Ela tá entrando. Gente, se vocês forem tendo qualquer pergunta, pode escrevendo. As que vocês mandaram nos stories também eu mando pra Silvia. Olá, Silvia! Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo e você? Tudo Tudo tranquilo bom? Que aí? prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Ai, que ótimo. Silvia, você sabe que quando começou a pandemia e eu tava no Brasil, né? Você, na verdade, foi um gatilho. Eu estava no começo da minha gravidez e você e seu trabalho, na verdade, foi um gatilho para eu começar várias coisas relacionadas com o Inner. Então, de estudo, meio que foi a nossa conversa e o workshop que você deu de bastão foi meio que Nossa Senhora, essa pandemia pode ser maravilhosa, dentro das possibilidades, lógico, mas foi um gatilho super legal. Que bom, que ótimo, fico É. feliz. O povo até tem falado para mim, né? As pessoas que ainda estão fazendo aula de parede viva, foi tanto conteúdo, foi tanta coisa que aconteceu esse ano, a gente acabou tendo acesso a tanta coisa e teve que criar também, né? Porque os alunos, foi todo mundo para o online, e no online você saiu dos equipamentos, saiu do estúdio, teve que ir para uma outra dimensão espacial e tudo, e tivemos que ir para outros lugares, né? Para mim, pelo menos, sair do Pilates, mais o que eu dava dentro do estúdio e abrir a cabeça, assim, né? E daí, no final, a parede eu parei de dar, e de vez em quando, cadê a parede? As pessoas fazem aula, eu falo, nossa, foi tanta coisa que até a parede que eu fiquei dando tantas aulas ficou meio abandonada. Não, e era um trabalho delicioso, né? Eu lembro que eu fiquei presa no Brasil, então eu não conseguia voltar para cá.
tava num caos. E a parte, o dia com a parede viva era uma hora que eu falava, nossa, eu ia na parede lá fora, e era um momento que eu me disponibilizava para o movimento. E foi incrível, foi incrível. Bem legal, essa coisa de não precisar sentar, de não precisava de nada, só precisava estar com aonde você tivesse um pedacinho de parede, um É, pouquinho da aula, não precisava nem fazer a aula toda, já te dava um elástico no corpo, é, assim, né? Legal. É, mas foi muita coisa, assim, as coisas têm que agora irem amarrando, porque foi tanta coisa, ficou tudo meio. E a gente teve tanto mais contato com as pessoas da Fácia também, né? Eu participei de tanta coisa internacional aqui dentro da minha casa, de repente sim. eu estava em contato com tantas pessoas incríveis que minha cabeça ainda tá. Eu tô toda meio doida, assim, ainda, É, sabe? não foi, deu a possibilidade da gente se conectar com o mundo, né? Eu acho que abriu isso. A pandemia, enfim, tem mil questões políticas, sociais, mas o que eu acho que o que acontece é que deu a possibilidade de a gente se conectar. Eu Ao mesmo mesmo, tipo, eu fiquei grávida até 43 semanas e eu tava com 43 semanas indo para Nova York da minha casa. Então, tipo, foi incrível. Foi uma é, possibilidade de revisitar o mundo, né? foi muito engraçado, porque ao mesmo tempo te prendeu em casa e ao mesmo tempo te pôs no mundo inteiro, né? Sim. Foi muito interessante essa oposição, né? A gente ficou menos no convívio cotidiano, mais em casa e mais para o mundo ao mesmo tempo. E mais sentado também, né? Sim. O Aí, que eu escuto de gente falando, ai, nossa senhora, essa pandemia me deixou com dor, eu me sinto atarracado, e acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente vai trazer hoje. ela botou muita gente mais sentada. Meus alunos se queixam bastante do número de horas que, às vezes, sem perceber, falam, nossa, quando eu percebi, eu fiquei 5 horas sentado, nem levantei para ir no banheiro, sabe? Então, é realmente de se ficar atento, né? E eu estava contando, Silvia, que eu comecei essa minha pesquisa somática lá atrás com o trabalho da técnica de Alexander, que fala exatamente disso, né? Das relações do cotidiano, de como a gente pode estar sentado num lugar de prontidão e de disponibilidade mesmo para troca, né? Porque se for pensar, o sentado jogado no sofá é quase que interno com só a gente, né? Além da postura, tem uma relação que a gente fica completamente abandonado, né? Então, para É mim, quase uma poça de água parada, né? nossa senhora, muito, muito. E então, para mim, é um tema tipo delicioso de abordar. Achei ótima ideia. Oi, boa tarde, acordou? Olha aqui, quem não para, esse aqui. Vem dar um beijo em todo mundo. Vem cá. Olha lá, oi. Oi, gente. Nossa, como tá grande, né? Tá enorme. Vai, papá. Esse aqui não para. E quando senta, tá assim, né? Não tem fim. Você vê Não. essas crianças querendo, tipo, ir pro mundo rápido, né? Explorar. Incrível. Tá bom, vamos lá então? Vamos. Tá, vou falando então? Tá. Então, quando a Bruna me chamou para a gente aqui, através do Iner, falar algum tema, conversar, é, eu fiquei pensando eu não sei quantos de vocês já viram, de trazer um pouco, algumas falas umas falas não, né? Inclusive um livro que o Daniel Lieberman acabou de publicar, em janeiro de 2021, acabou de ser publicado. Então, vou até ler aqui, porque a palavra é difícil, ele é um antropólogo, professor do Departamento de Biologia Humana de Harvard. Então, eu fui pegar direitinho quem ele é para falar direitinho. Então, ele é um cara super conhecido no mundo da atividade física, tem vários, acho que esse é o quarto ou quinto livro que ele tem publicado, né? E ele
passou um bom tempo na África e na América Latina registrando o que as tribos e os grupos de pessoas que são coletores e caçadores, quanto tempo eles ficavam em pé, sentado, quanto tempo eles ficavam correndo, carregando coisas. Ele ficou fazendo um registro, uma coleta de dados, e foi dessa coleta de dados que ele registrou e fez o livro dele, né? Que chama Exercise, e acabou de ser lançado. Então, o que eu peguei assim o gancho, essa publicação dele, aí saíram, tem até vídeos dele falando, porque ele desmistifica alguns mitos sobre o exercício, né? Então, eu peguei o gancho do sentado, porque um dos registros que ele fez foi que esses grupos, em sua maioria, a maior parte deles passa 10 horas sentada por dia, né? Então, assim, foi uma surpresa, né? Porque existe uma... Tem aquela fala do sentar é o novo fumar, né? E ele fala, sentar não é uma coisa ruim, sentar é uma opção, né, de estar para nós humanos muito... A gente evoluiu também para estar sentado, é uma coisa que é natural. A questão é como é que a gente se senta, né? Então, o sentar nas tribos, ele é um sentar que eu sento, eu levanto para mexer no fogo, eu sento, eu levanto para mexer com as crianças, eu sento e eu levanto, eu sento e eu levanto. Ou seja, eu fico muito tempo sentado, mas esse sentado tem interrupções, ele tem intervalos. Ele não é um sentado de água parada, de poça, né? É um sentado que tem intervalos. Então, essa é uma primeira coisa que ele fala, que os resultados ruins que existem em pesquisas sobre o sentar, geralmente está mais associado ao sentado no lazer. Então, você fica sentado muito tempo no seu trabalho, então no seu lazer, você vai andar de bicicleta, você vai se mover. Se você fica sentado grande parte do tempo e no seu lazer você afunda no sofá, aí a coisa começa a ficar complicada, Não, e é né? ótimo isso, né, Silvia? Porque a gente fica hoje em dia tentando colocar paradigmas. A postura correta é tal, o sentar correto é tal. E na verdade o nosso corpo é tão dinâmico, né? Por que engessar numa posição e achar que a gente tem que ficar, não pode sentar ou não pode fazer tal coisa? É como a gente utiliza, né, os mecanismos. Isso é um pouco o que a cadeira ergonômica acaba fazendo, né? Minha filha, essas semanas passadas, a gente foi comprar uma cadeira para ela, então a gente sentou em um monte de cadeira e a moça queria me convencer do apoio na lombar, encostada. Aí eu falei, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu sentei ela na ponta da cadeira e só fiz assim com a mão na lombar dela. Ela virou, nossa. Falei, não tá mais sentar aí, ela ficou me olhando com uma cara meio desesperada, até com todas as... Não que a ergonomia não seja fantástica, mas a gente questiona, né? Então, uma coisa que ele fala é sobre isso, né? Sobre esse como é que a gente fica. É exatamente, Lu, as cócoras, as formas de sentar, né? Então, uma coisa que ele fala é esse interromper o sentar. Então, quando ele fala, ele compara como se você ligasse um carro. Uma coisa é você ficar lá sentado e ficar horas na mesma posição. A outra coisa é você levanta, vai pegar um chá, levanta, vai no banheiro, levanta, vai tomar água, levanta para dar uma espreguiçada. É como se você desse uma ligada no carro, você não ficasse ali parado, aquela poça, né, de água parada. E isso, só movimentar um pouco os músculos, só isso já muda a tua dinâmica, né? A tua homeostase, tudo. Você se regula num espreguiçar, num se mover, num levantar, mesmo que você tenha uma rotina de bastante tempo sentado, né? E a outra questão, que daí é mais o nosso ponto, né? É como estar sentado, né? Como eu me sento? A hora que eu vou para minha cadeira, como é minha cadeira? Como eu me sento? Como é?
Geralmente tem muito esse padrão do sentar com as costas totalmente apoiadas atrás da cadeira para te dar uma sustentação, né? Então, aí é que a gente começa a falar um pouco sobre isso. Então, uma das coisas que me veio logo na cabeça, que eu falo que eu acho que eu vivi duas mudanças gigantes de paradigma ao longo aqui da minha jornada no mundo da educação física, da atividade física. A primeira foi a chegada da coluna neutra. Então, o grupo dos australianos, o Paul Hodges, a Caroline Richardson, que entraram com essa grande mudança, que depois de anos de encaixe o quadril, né? Não, para ativar o abdômen, né? Você tinha que, tipo, colocar o quadril para dentro, fazer uma báscula. Tirar a lordose, né? Encaixa o quadril, tudo que você ia fazer, encaixa o quadril. Então, a primeira grande mudança foi essa, né? Deles mostrarem que as curvas da coluna funcionam, né, para absorver os impactos, como uma mola, né? O Tom Myers vai falar das curvas primárias e secundárias. Aí veio essa a grande descoberta, né? Descoberta, entre aspas, que o natural era o ideal. Não precisava nenhuma ação artificial para a gente colocar a nossa postura no melhor lugar, né? Então, veio primeiro essa grande mudança e a segunda gigante mudança foi a chegada do estudo das fáscias no mundo do movimento. Sim. E daí então, abre, né? Todo mundo, tudo, né? A gente está nesse momento fantástico. Mas daí, pensando um pouco nesse ponto da coluna neutra, então, quando a gente vai se sentar e a gente quer pensar em colocar a nossa coluna neutra de uma forma gostosa, natural, bem equilibrada, sentado, eu penso, bom, para eu colocar a minha coluna de uma maneira favorável, eu preciso que a minha base de apoio seja favorável. Então, o que é a nossa base de apoio sentada? Senão os sit bones, né? Em inglês o nome até já está lá. O já esclarece, né? Não precisa nem desenhar, tá lá, os ossos de sentar. Só que o tal do sentar em cima dos isquios, juntando o sentar nos isquios com o encosta no fundo da cadeira, com encaixa o quadril. Não, impossível. Com uma cultura ainda bastante machista, né? Uma cultura onde a pelve ainda é vista de uma maneira, ela fica dentro do armário, né? Ou é sua vida sexual, ou é a tua ida no banheiro, tudo muito a portas trancadas, né? Então, a gente liberar essa pelve, trazer a pelve do aluno, né? Convidar o aluno para esse lugar, que a pelve dele seja um lugar de transmissão de força, seja um lugar de mobilidade, um lugar de disponibilidade, né? Eu acho que a disponibilidade, a pelve precisa ter essa relação primeiro que está falando de comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo, né, Silvia? Então é o X, né? É o sim. X da transmissão de força, né? Entender que é potente, é disponível, ela infla, ela se movimenta, coisa que você vai normalmente o primeiro contato do aluno, você vai falar de pelve, você sente quase um fechamento, né? Tem ainda uma coisa que as pessoas não sentem a vontade nem de si próprio tocar, e a gente tá falando de um osso, a gente nem tá falando de assoalho pélvico ainda, né? A gente tá falando da disponibilidade. Isso, como estrutura óssea mesmo, né? E eu acho que assim, é um ótimo caminho de entrada, né? Esse pensamento como estrutura óssea, porque isso já dá uma boa ideia para eles e uma descoberta do bem, de achar a posição, né? De achar os isquios, né? Eu, com os meus alunos, o que eu faço
bastante, quando é mesmo aluno novo, os homens principalmente, para eles é até mais difícil, é o sentar em cima dos isquios. Vamos fazer? Tá. Vamos. Então, quem tiver eu, por exemplo, estou sentada num banco. A Dora falou, mãe, a Eu gente não tem também. direito em casa, porque a minha cadeira eu sento tão na beirada que aqui em casa praticamente não tem cadeira. Então, vamos botar a mão, bom, pode ser a mão direita embaixo do isquio direito. Então, senta, cuidado para quando pôr a mão, deixar o peso um pouco mais também no isquio esquerdo, porque o meu banco é de madeira. Então, se eu soltar muito peso em cima do isquio direito, eu acabo machucando meus dedinhos. Então, eu tô com os meus dedos aqui, o meu isquio está em cima dos meus dedos. E daí eu faço um movimento pequeno de me empurrar aqui, ó, com a perna, como se minha mão reconhece o meu isquio e o meu isquio reconhece a minha mão. É esse encontro do isquio com a mão. E a primeira coisa que eu falo é, isso é um ossinho? Quando a gente fala, senta em cima dos ossinhos. Isso é um ossinho? Isso é um baita de um ossão grosso, grande. São nossos pés, Né? né, Silvia? Pé sentado, é muito firme, né? É até mais firme que o pé. O pé tem mais até uma flexibilidade. Como o osso, o isco ele é mais pesadão, né? E daí a gente mexe um pouquinho e tira a mão para quem está fazendo e já sente a diferença de um lado e do outro. Na perna, na pelve, em toda essa lateral. Tudo dá uma... E faz um pouquinho no outro também, para o outro não ficar com ciúme aí. Então, a gente mexe um pouquinho isso. Com os alunos, o que eu faço muito é, numa bolinha pequena, sentar em cima daquelas bolas bem molinhas de látex de criança, sentar bem em cima da bolinha e ficar ali um pouco, porque quando ele sai da bolinha e senta no assento, imediatamente já aparece uma outra sensação, né? Tem uma regulação também, né, Silvia, do assoalho pélvico, conforme a gente vai dando vida para esse isquio, o assoalho pélvico vai se autorregulando, né? Sim, vai expandindo, vai permitindo, vai hidratando. Rapidamente ele já, se ele fica o tempo todo tenso, como numa posição de flexão, quando você traz ele, só de você sentar melhor, ele automaticamente já vai para um outro lugar, né? Isso, aí tira a outra mão, já sente se fica mais fácil um pouco ficar em cima da pelve. E uma coisa que eu também gosto muito de fazer nesse embalo é pentear um pouquinho a lombar para cima, porque também tem um preconceito bastante grande com a lombar, né? Esse medo de deixar a lordose ser lordose. As pessoas têm medo, elas acham que elas precisam ficar. É o encaixe quadril. Então, eu gosto de pentear um pouquinho minha lombar para cima. Pentear o sacro para cima, né? Só fazer esse movimento de ascendente na lombar, como ela é, né? Ela é uma curva extensora ascendente. Então, a gente penteia um pouco aqui o sacro para cima, só de ficar puxando um pouco, porque muita gente tem giba nessa região. Sim. Tem essa região agarrada, com gordura, por falta de movimento. E muita gente acha que precisa trabalhar com a coluna retificada para proteger a lombar, né? Sendo que é o oposto, né? Exatamente. Isso. E daí, para um pouquinho e vê se já ficou mais fácil ficar sentado sem muito esforço, né? Eu falo que a lombar é como se fosse um tronco e a caixa torácica é a copa, né? Porque a cifose torácica precisa aparecer. Mas aí vamos voltar. Então,
uma coisa importante é achar esse apoio dos isquios, que isso tem uma relação grande com a coluna neutra, que a gente sabe que é uma coisa boa, e com a transmissão de força, né? Com esse posicionamento até da face toracolumbar, a gente sabe que precisa que ela tenha flexibilidade, a gente precisa muito das flexões, mas no nosso cotidiano ela é uma sustentadora e uma transmissora de forças que precisa estar na posição elástica ativa dela, né? Não, eu acho incrível, né? Porque às vezes a gente escuta muita gente falando, vamos trabalhar a coluna. Mas a gente não consegue estabelecer uma boa relação da coluna se a gente não consegue sentir esse posicionamento inicial, né, Silvia? Então, sentir esse peso da bacia, o que esse isquio posicionado se reflete ao longo do corpo. A separação entre na articulação do quadril, né? A descoberta da coxa femoral, que fica muito... Eu tenho uma brincadeira simples que eu faço bastante com os meus alunos, que é só fazer essa borboletinha da perna sentado, com a ponta do pé, só fazer um pouquinho de borboleta, assim, com a coluna crescida, né? Só isso já é uma coisa tão gostosinha. Essas borboletinhas ajudam bastante. É uma coisa que você pode fazer trabalhando. Sim. Você está trabalhando, você mexe um pouquinho a perna para lá e para cá, dá uma lubrificada na articulação do quadril, né? Então, a gente tem que achar esse posicionamento da pelve, é justamente isso que você falou. Eu gosto muito de falar também para os alunos que essa parte mais profunda do tronco com o assoalho pélvico é como se fosse a sacola, né? Uma sacola mais profunda aonde estão os órgãos. E você quer deixar essa sacola vertical. Você não quer deixar essa sacola com a ponta de baixo esmagada e presa, onde as coisas nem se acomodam ali direito. Então, a sacola tem que ficar em pé. E o fundo da sacola é o seu assoalho pélvico, né? E daí, eu estava olhando esse artigo, que não é um artigo novo, ele é de 2006, né? E da Caroline Richardson, né? Que é junto com o Paul Rhodes, do grupo dos australianos, que trabalham também com a estabilização lombar. Hoje eles também estão super atualizados na fáscia, né? Eles são muito importantes na história dos pesquisadores australianos. E aí, o que ela fez foi estudar a ativação do assoalho pélvico em 3 posturas. Na postura encostada na cadeira, o pé no chão, o apoio das costas na cadeira, numa posição desencostada, e daí eles falam numa posição very tall, aí eles falam, se posiciona como se você fosse uma bailarina, que é essa ideia mesmo de crescer mais a postura, né? E daí eles fizeram uma medição de contração máxima primeiro do assoalho pélvico, e daí eles mediram a contração sem pensar como funciona a contração, sem você pensar em contração, parado, olhando para frente, respirando nessas 3 posições, né? E no encostado, houve 7,2% da ativação da contração em relação à máxima, na desencostada 12,6% e na com a postura crescendo 24%. De 7 para 24%. Não, é muita coisa. A diferença se você está encostado ou se você se coloca numa posição em cima dos seus isquios, deixando a sua pelve mais ereta, né? Então, uma diferença brutal, né? Não, e Silvia, isso, se fosse entrar no assoalho, que a gente nem vai falar tanto dele, mas quando a gente pensa em espirrar, a primeira coisa que as pessoas fazem é o oposto, né? Tipo, você meio que curva, encosta. E daí tem artigos que falam que quando a gente consegue manter essa relação da linha axial e pensar nessa disponibilidade de prontidão, a gente ajuda a manter a contração, que nada mais é do que o artigo, fazendo
com que a gente tenha menos escape, que tenha menos probabilidade de ter incontinência urinária. Então, é deixar o nosso corpo pronto para, né? Disponível para. Aham, aham. Eu me lembrei agora, você falou isso, eu me lembrei dos cursos da... Nossa, esqueci o nome dela agora, gente, da Fisiopilates, aquela pessoa que... nossa, tá na ponta da língua. Mas que trabalha com osteoporose, né? Os cursos de Pilates na osteoporose. E essas são uma das indicações importantes. Quando for espirrar, não fazer a flexão para não gerar compressão nos discos também. Sim. Né? Essa tendência a segurar o espirro. Aí já vem o toque de tenseguridade, né? O não segurar o espirro, não segurar o bocejo, que são fundamentais para a nossa homeostase. São ajustes que você faz. Espreguiçar, espirrar, coisas que você precisa, bocejar, são coisas que o corpo usa para se autorregular. E a gente tem essa coisa cultural de prender, né? Gera uma pressão enorme dentro do corpo também. O Fernando vai falar de autorregulação aqui com a gente. É incrível, né? A gente quebrar paradigmas mesmo. Eu lembro de eu pequena, tipo, de aprender que você não pode espreguiçar na mesa, sabe? Coisa assim, você tá precisando de uma expansão e não faça isso em lugares públicos. Aí você fala, nossa senhora, meu corpo tá pedindo e a gente tá comprimindo, né? Criança, né? Fica quieto, para de correr, para de se mexer, não sobe aí, é perigoso, né? É muita castração, né? A gente tem essa coisa. No começo, quando é pequenininho e dança, olha que bonitinho ele dançando ali no meio de todo mundo. Quando começa a ficar maiorzinho, já é mico, né? Ai, que mico, que não pode, que não deve. É muito complicado. Aí, voltando, né, para essa coisa do sentar, então, uma das coisas é esse encontrar a nossa lordose para poder crescer a coluna. E daí o Lieberman vai falar também sobre o encostar. E daí é engraçado porque eu me lembrei que a gente usa essa expressão, né? Nossa, que cara encostado, né? Desencosta. Então, o encostado na gíria não é uma coisa muito boa, né? O encostado é o largado, é o que está, né, precisando desencostar e entrar para a vida. E aí ele vai falar, né? E daí eu fiquei pensando, quando você encosta, o que ele fala a primeira coisa que acontece é que você desliga uma boa parte da sua estrutura dorsal que te mantém ereto. Porque se eu estou sentada, eu preciso me colocar ereta. Se eu apoio, eu já dou uma relaxada, né? Já dá uma desligada em parte da sua estrutura. Então, você já está parando de hidratar, de promover deslizamento, de promover oxigenação, porque você deu aquela encostada. E outra coisa do encostar, porque eu estava pensando outro padrão postural que a gente acabou desenvolvendo com essa história da pelve que não tem lordose. Daí eu não sei você, mas a grande maioria dos meus alunos é retificada na torácica e na cervical. Retifica lombar, torácica e cervical. Por quê? Eu tô aqui, eu não tenho a minha lordose lombar, mas eu quero melhorar a minha postura. Então, o que eu faço? Eu retifico a minha torácica. Eu tento resolver com uma musculatura global, né? Esse espremer, romboide espremendo, você espreme atrás e você acaba perdendo a cifose, né? Eu tenho os alunos que chegam e falam, nossa, eu tenho uma cifose. Eu falo, graças a Deus, né? Que eu tenho uma cifose. Mas, Silvia, você sabe que eu permeei pelo mundo da físio muito vinculado com o movimento. Então, eu tinha
dois nichos que antigamente não se dialogavam muito, né? Porque você ia para fisioterapia, eles mandavam, tipo, joga as costas para trás, deixa o serrátil lá mega ativado e faz o movimento. Então, e daí chegava no movimento, enfim, na educação somática, na dança, falava, não, você precisa de mobilidade, você precisa reconhecer as estruturas e fazer com que tenha esse deslizamento. E daí, quando eu chegava na fisioterapia e falava, não, pode deixar o corpo ir e voltar, eles falavam, não, gente, não é assim que funciona, porque você precisa ter essa estrutura desse jeito. Daí você fala, gente, tipo, a gente tá falando de movimento o tempo todo, né? Seja numa reabilitação, seja numa prevenção, mas é movimento o tempo todo. Então não tem muito por que a gente ainda achar que eu não posso ter essa maleabilidade da minha coluna, né? É incrível, e essa retificação da torácica, né, e que tem tanto a ver com uma limitação da respiração. Você vê hoje, qual é o protocolo de Covid? Os caras colocam os caras de barriga para baixo, com o tronco para respirar nas costas. O pulmão, né? A área que você tem no pulmão, na parte dorsal, é maior ainda do que na parte anterior. Então, esse volume costal, ele é muito importante. Sim. A cifose não está ali à toa, né? Então, essa caixa torácica móvel, tridimensional. E como é que você vai fazer isso encostado? Não é impossível. Encostar limita muito. Ele limita a expansão, ele limita a rotação, você fica ali estanque. Porque você vai pegar os troços, você fica aqui, mas você não gira. Se você está em um banco, se você está na ponta, você vai pegar, você alcança. Exatamente. E daí mesmo o apoio dos pés firmes no chão. Isso é uma coisa que eu ensino bastante, né? Mesmo para quem, os meus alunos que trabalham, eu falo, você quer sentar encostado? Encoste uma parte do tempo, mas uma parte do tempo vai para a ponta da cadeira. Porque até para você fazer essas mobilidades, atravessando o teu corpo inteiro e a tua pelve, você precisa estar livre. Essa história de ficar na beira, né? A prontidão para você estar com as pernas prontas para levantar se você quiser. Imagina você estar sentado atrás, você pensa em levantar, nossa, parece que você vai areia movediça. Para levantar. Que deveria ser uma coisa muito mais, opa, já fui, já rodei. Até você está trabalhando para você dar uma espreguiçada. Se você está encostado, é muito mais difícil, né? O Franklin fala uma coisa linda, que é meio poética, mas é muito real. Que quando a gente dá essa sensação de tridimensionalidade no nosso tórax, isso faz com que os nossos órgãos se conversem, né? Então é como se o meu coração fosse abraçada pelo meu pulmão e desse essa possibilidade desses órgãos se mexer. Do mesmo jeito que a partir do momento que a gente mantém essa expansão, os nossos rins são massageados e o Daniel fala disso também, né? Tipo, tem uma autorregulação dos 5 diafragmas, então, tipo, uma possibilidade de coisas que vão acontecendo para nada mais é do que buscar a nossa homeostase, né? Trazer uma organização natural. Eu acho que isso foi uma coisa que a fáscia nos trouxe, né? Que é a ideia de você, cada vez mais, você pensar a sua postura, não por um ganho de algo que você faça uma força muscular, mas a tua teia, né? Que se expande tridimensionalmente, né? Ou mais, né? Que se expande como um todo. Então, o seu volume, né, a sua densidade, e você usar isso. Hoje eu estava dando aula, falando para os alunos, eu falei, pensa, seu fígado está embaixo do seu diafragma, né? Então, imagina os seus pulmões bem verticais. Então,
Deixa, em vez de você pensar que você quer levantar a sua postura por uma ação das costas, imagina que você está deixando os seus pulmões mais verticais e o seu fígado mais livre, né? Expande um pouco, eu falo, né? Como se fosse do pubis até a garganta e respira um pouco nesse espaço. Experimenta assim, ó, de botar a mão aqui no queixo. Eu fiz com o bastão hoje. Você bota a mão no pubis e bota a mão na garganta, num olhar para o horizonte e simplesmente nessa posição respira profundamente algumas vezes. Para mim, que tenho essa tendência postural a enrolar o ombro, aí cada um com sua história de vida, né? A história como cada um acha seus grudados, vem de uma história, então cuidado quando achar que você pode corrigir alguém só com um movimento, porque muita história ali, mas eu faço isso, eu sinto imediatamente desgrudando aqui nessa região do estômago, do plexo aqui, só de respirar e manter espaço. Então, uma coisa que a Laura de la Negra fala também, que eu adorei ouvir, eu sempre falei muito de manter o espaço entre o pubis e assim, né, o externo e o pubis, a garganta aberta, mas ela fala, cresce a sua coluna pela frente da É coluna. incrível. Você sente aqui, né? Ela é maravilhosa, porque não tem a ver com atrás, tem a ver com na frente. Mas isso tem uma questão emocional também muito grande, né, Silvia? A partir do momento que você cresce pela frente, você se disponibiliza para o mundo, né? É uma sensação de quase como se eu estivesse lidando com a minha história, porque dá uma sensação de me propagar para a vida. E propagar e deixar chegar também, Sim. né? Essa disponibilidade, abrir o coração, o pulmão, é bem intenso. Então, aí ela falou. Então, no final da história, resumindo. Então, outra coisa que eu ia falar, né? Eu tenho alguns alunos que são bastante retificados, e às vezes a gente, eles com o braço solto, nessa função de querer, eu falo, solta atrás, né? Solta a escápula, deixa abrir. O grande. Isso tudo é para sair de casa, batendo na porta para sair de casa. Você já vai sair, criatura. E daí, assim, uma coisa que eu acho... Mateus! Uma coisa que eu acho... Filho! Que eu acho simples, um jeito de abrir espaço nas portas. Eu vou abrir a porta, tá? Peraí. Vai. Essa possibilidade, né, de movimento, de expansão na torácica. Você sabe, Silvia, que tem uma... Só te cortando antes de começar. Tem uma imagem do Inner que a gente traz um balão que infla, né, em todas as posições. E daí, um dia, eu postei e perguntei o que vocês se identificam com essa imagem. E daí todo mundo trouxe uma sensação de nossa senhora, nem sabia que expandia em todos os campos, né? Daí você fala, nossa, nosso corpo conta uma história pra gente que a gente normalmente mantém fechado e não dando possibilidade, né? E aí, só pegando esse gancho, bom, e esse brinquedinho aqui que agora todo mundo tem, que é maravilhoso, né? Para treinar a respiração, uma delícia, para expansão. E outra coisa, né? Até de como a respiração tem essa relação tão direta com a hidratação do corpo todo, né? Então, é uma coisa assim, e como esses despertares, por isso que eu gosto de falar que o instrutor tem o luxo de ter na mão a lanterna que aponta, né?
Você fala para o aluno, presta atenção agora nos seus 2 pés no chão. E daí, pá, você está lá no seu pé. Então, eu acho que o grande lance do instrutor, ou do, enfim, como é que a gente, o professor, o terapeuta, é essa possibilidade, né, e essa delicadeza de saber para onde você direciona a atenção da pessoa para ela ir achando, né, as partes do corpo dela, né? Isso é incrível, né, Silvia? Porque, enfim, o INER parte da relação da condução verbal, né? É meio que o gancho para a gente conseguir acessar o corpo do outro. E conforme a gente vai dando essas nuances para o aluno, você vai vendo que o corpo dele vai se abrindo numa questão de possibilidade de movimento, né? Que nada mais é do que a nossa biotensibilidade. Então, a gente infla o corpo dele e conecta estruturas que são maravilhosas, né? Essa coisa da respiração, né, que eu estava falando, como quando você fala para o aluno, tá, agora vamos prestar um pouco de atenção na respiração, né? Aí a pessoa começa a prestar atenção, você fala, olha como você está inflando um balão dentro e que esse balão, obviamente, isso está indo para o teu corpo todo, né? Você está dentro, a respiração está ali dentro, é uma bola que enche dentro. Então, a pessoa fala, nossa, é mesmo. Ou nas rotações, eu gosto muito de quando a pessoa está fazendo uma rotação, às vezes em pé, eu falo, presta atenção como a rotação, por exemplo, eu estou girando aqui para a direita, presta atenção como essa rotação está começando lá no seu pé esquerdo. Você consegue sentir os tecidos deslizando? A pessoa, nossa, estou sentindo. Tá conectado, né? Eu escuto alunos falando, mas tem conexão da ponta do dedo da minha mão até o outro pé? Tem. É muito legal. E daí que eu ia falar um pouquinho sobre o resgate da cifose torácica, né? Então, os alunos chegam às vezes muito com a escápula presa, aí eu vou, boto a mão, falo solta, tal. A pessoa às vezes solta um pouco e já prende, solta um pouco e já prende. Então, às vezes, só de você abraçar um pouco, né? Só de você se abraçar um pouco e respirar profundamente, ou às vezes eu falo, pegar a camiseta aqui do lado, na altura do top, né? Puxa um pouquinho. Essa da camiseta é legal também, ó. Pega a camiseta aqui do lado e puxa ela para frente, como se fosse uma teraband aí atrás. Só isso. Nossa, é uma delícia. E respira profundo. Enche a camiseta lá atrás. Rasga a camisa do Hulk, que eu falo. E daí você solta. Imediatamente, já, em geral, já costuma estar acordado. Não precisa, às vezes, nem nada, nem toalha, nem teraband. Só a puxar camiseta. a camiseta, ou se dar um abraço. Às vezes a pessoa... às vezes a pessoa não sente nem que tem, né? Você dá a possibilidade de um movimento, né? Com o toque incrível. No INER a gente trabalha muito a relação dos rolamentos para trazer essa sensibilidade, né? Então, quando eu faço qualquer suspensão, eu sempre falo para os instrutores que não é uma relação de contração de abdômen, e sim de espaço da coluna, de entender essa possibilidade da torácica, né? Que é incrível. E assim, felizmente a gente que já estava nisso faz tempo, né? E que felizmente chegou todos os estudos que falaram, é isso mesmo, vocês não estavam doidos, não. Continua! E essa transmissão de força, né? Que eu tenho mostrado isso muito para os alunos. Não adianta você ficar fazendo contração abdominal solta. O abdômen é um lugar de transmissão de força, é um lugar de passagem. Todo o corpo é um lugar de transmissão de força, né? Então, é o ficar ativo, com a tua lordose lombar lá bacaninha, sentado no isquio, com seu volume abdominal, e aí você vai pegar uma coisa e você sente, né, o teu centro
expandindo, voltando, o teu assoalho pélvico expandindo. A necessidade de, né, Silvia? A necessidade dele primeiro que é perder esse lugar de eu preciso ter um abdômen rígido o tempo inteiro e deixar a necessidade fazer com que gere um movimento, né? São algumas coisas, né? Uma é tentar adivinhar, né? Por exemplo, você vai pegar um peso no chão. Você não sabe que força você vai pôr, você não sabe o que tem dentro da sacola. Você precisa pegar a sacola, sentir a transmissão da força ali no seu braço para você colocar. Por que com o abdômen é diferente? Sim. É a mesma coisa. E outra coisa que eu falo muito é pegar uma sacola de ovo do chão é fácil. Agora, colocar a sacola no chão é outra conversa. Então, é essa finesse, né? E que tudo é força. Se você vai fazer uma cirurgia, se você vai fazer um crochê, também você tem a força que te faz mover a coordenação e a força pesada para uma tarefa maior. Então, a gente precisa ter muitas nuances de força no nosso corpo, porque no seu cotidiano, você não fica pegando peso. Sim. Não adianta aquela força estar ali se você não vai usar. Você tem que ter também uma capacidade do corpo elástica para o seu cotidiano. É claro que a gente tem que experimentar diversidades, se mexer. A gente já sabe que a face adora coisas... Movimentos. Exatamente. Coisas variadas, múltiplos movimentos. Inclusive no seu sentar, a gente pode brincar disso. Se você está numa posição mais disponível, mais na beira, você sempre pode dar uma rodada, uma espreguiçada, brincar um pouco. A possibilidade de movimento, né? Deixar o nosso corpo disponível para. É muito incrível, porque daí a gente traz muita coisa, né? A relação do movimento, da contração excêntrica e de como o nosso corpo precisa se coordenar para fazer tudo isso, né? E eu acho que é um ganho muito grande para todo mundo do movimento, da saúde, porque coisas que a gente achava que ficaria fechada no mundo mais do somático ou das pessoas que saíam um pouco fora da caixa, hoje em dia com isso da face dá a possibilidade de todo mundo trabalhar nessa questão de exploração de movimento mesmo. E como a gente é lá, exatamente, e uma coisa que a Ana tem falado bastante ao Lotsubo, né? E que eu, nossa, concordo demais, às vezes a gente fica vendo aqueles mega exercício mirabolante, bota a perna para cá, bota o flex swing lá e você fala, movimento simples, né? Abrir, fechar, girar e voltar, espreguiçar, torcer, não precisa fazer tanta coisa tão elaborada assim para você estar bem, para você estar flexível, para você estar disponível, né? Eu acho que é usar a exploração do nosso corpo, né, Silvia? Usar a exploração do nosso cotidiano. Ninguém vai pegar um copo de água, roda completamente e pega. O nosso corpo está aqui, né? Na exploração de movimento. É o elástico. É que nem eu falo aqueles lango-lango que tinha antigamente. Acho que nem é do seu tempo. Bonequinho lango-lango que fazia assim, vai e vem. E como a gente é elástico e descobrir isso, meu Deus, como é gostoso. Uma delícia, uma delícia. Nossa! Eu fico brincando às vezes com a minha mão, eu espreguiço a mão e relaxo. Espreguiço a mão e relaxo. Val, e tudo em espiral, né? Eu tenho falado uma coisa, assim, por exemplo, nas rotações, quando eu quero que a pessoa rode bem por dentro da coluna, eu falo, imagina lá pela sua medula. Aí você vai girando lá por dentro, como se fosse um garfo enrolando um macarrão. Sabe? As espirais. E do braço, a mão girando, as pernas, todas essas espirais. Uma delícia, né? Gente, ser corpo é bom. É uma delícia. E uma coisa que eu acho bom, né? A gente sempre fala das espirais e ter a relação o que me conecta, né? Porque uma espiral pode ser nada ou pode ser uma espiral que conecta o corpo todo, né? Então, se eu espiral alguma coisa, o que me suporta para eu conseguir ter
um espaçar e um espiralar que me mantenha num vetor de força em movimento, que continue essa tensão positiva, né? Verdade, isso é bem importante, porque daí, assim, até para a gente ir fechando, que eu acho que a gente já deve estar quase no No tempo, fim. eu acho que uma coisa que a gente não pode é perder o que a gente teve até agora. Não é porque chegou essa liberdade de movimento que a gente perdeu as nossas estabilizações, Sim. a nossa sensação de conexão articular, né? De como o meu braço sobe com a minha axila organizada, o meu Achar. encaixe, porque é através dos encaixes que as espirais passam, Sim. a transmissão de força passa. Porque a gente começa a ver gente querendo fazer uns Qualquer balanços, coisa, né? todo desmilinguido. Achar a transmissão da força passa pela conexão, passa pelos encaixes, né? A gente sente, o aluno sente que a hora que ele coloca tudo no lugar para fazer um open chest, quando ele puxa, ele fala, nossa, minha barriga tá toda dura. Eu falo, claro, porque você encaixou as peças e o corpo faz. E daí E dá ele possibilidade de movimento. e aí você pode ir para outras coisas, mas eu preciso estudar com ele as estabilizações, os encaixes. Isso não vai vir de uma hora para outra, né? Você precisa passar por esse estudo da linha profunda anterior, da Sim. conexão do seu centro. Eu preciso conectar todo o corpo para dar possibilidade que ele tenha liberdade de movimento, né? A liberdade de movimento ela não acontece se eu não tenho um corpo organizado. E não é rígido, mas ele tem que estar na sua potência, né? E isso é muito importante a gente destacar para não perder esse lugar de tudo que a gente já fez, de fazer nossas estabilizações em quadrúpede, em decúbito lateral, nossas pranchinhas. Eu posso variar, o corpo está livre para fazer qualquer coisa, claro, mas eu preciso achar os meus lugares. Inclusive, esse achar da pelve no sentar é um lugar super importante de estabilização, né, da pelve. Com Para certeza. tirar a possibilidade de movimento. O afundado, ele não te leva para lugar nenhum, né? Sim, a gente não consegue se movimentar, né? O corpo não consegue se... Sim. É. Ai, Silvia, que delícia. Nosso tempo está super acabando, mas eu queria horas conversando. É demais, né, gente? Ser corpo, fala a verdade, ô delícia. Sim. Eu tô andando muito de bicicleta agora, meu Deus, eu desço a ladeira, aquele vento no meu rosto. Sensação de liberdade, né? Andar de bicicleta parece descer num tapete mágico, Sim. porque você tá sentado e tá deslizando. Então parece que você tá no tapete voador do Aladim, assim. Uma delícia, uma delícia. Silvia, eu queria muito agradecer. Que ótimo. A gente tem, tipo, 3 minutinhos que a live cai, né? Quando dá 1 hora. Então, Primeiro... Espera só falar rapidinho. Para os seus alunos, estimulem experimentar sentar na ponta da cadeira, estimulem atitudes de consciência e ganho da pelve, de abrir a pelve, crescer lombar e expandir o volume torácico para a cabeça, que é o mirante da coluna, ficar lá em cima visualizando tudo. E conectar o olhar, né, Silvia? Só pra gente terminar, porque senão a gente vai conectar tudo. Mas tem essa relação, né? Que como a gente olha e expande tem uma relação com a nossa projeção da coluna, o nosso sentar e nossa disposição para o mundo. Leve lá em cima também, né? O diafragma lá, leve lá em cima da cabeça, com a sua cabeça livre, imóvel, flutuante, né? É o balão que te puxa para cima, né? Com certeza. Silvia, muito, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Eu vou mandar para quem tiver inscrito tanto o artigo que a Silvia citou, quanto uma relação também com a educação somática, que é o Alexander, falando dessa nossa prontidão para o mundo. E espero que vocês tenham gostado. Do Lieberman também, mas é bem fácil de achar. Mas se alguém quiser me pedir também, me pede, ou eu te passei também. Passou. Você põe lá. Eu mando para todo mundo. Muito obrigada, Silvia. É um prazer ter você aqui com a gente. Vou tirar uma foto. Aí, tirei. Obrigada, gente. A live vai ficar gravada para quem perguntou.
Muito obrigada. Ah, e só para a gente tem o pessoal do BMM, a Mariana Camaroto, que vai falar do desenvolvimento neuropsicomotor. Sexta-feira, 12h30, imperdível para linkar toda essa nossa relação, né? De como o nosso corpo se move no espaço. Ótimo, maravilhoso. Um Beijo. beijão, amiga. Tchau, até a Tchau, próxima. tchau. Gente, muito, muito obrigada. Não esquece de se inscrever para receber todo o material. E eu espero vocês sexta-feira aqui. Beijo!